Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 9 de outubro de 2020. Estudo indica aumento de casos de suicídio em função da Covid-19, parte 0. Em 1 de junho de 2020, de acordo com o site Medscape, um estudo anterior buscou compreender a relação entre o desemprego e o suicídio. Os autores deste trabalho utilizaram dados provenientes de 63 países coletados entre 2000 e 2011, o que inclui o ano de 2008, quando houve uma crise econômica mundial. A pesquisa indicou um aumento do risco de suicídio de aproximadamente 20% a 30% neste período. O modelo utilizado para o cálculo do risco nesta ocasião foi agora adaptado para tentar prever o efeito do desemprego nos índices de suicídio durante a pandemia. O cenário mais conservador estima 24,7 milhões de empregos perdidos e o mais otimista calcula 5,3 milhões de empregos perdidos, representando, portanto, um aumento de 4.936% a 5.644% de desempregados no pior cenário, o que poderia levar a um aumento de 9.570 suicídios por ano. No cenário mais otimista, o aumento seria de 2.135 suicídios. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para cada pessoa que comete suicídio, existem outras 20 pessoas que realizam tentativas de suicídio. Então, o número de pessoas com sofrimento psíquico que irão procurar ajuda em serviços de saúde psiquiátrica durante a pandemia deve aumentar. Dados da crise econômica de 2008 revelam um aumento no número de suicídios precedendo o aumento da taxa de desemprego. É esperado um aumento da sobrecarga dos serviços de saúde psiquiátrica. A comunidade médica deve estar preparada para este desafio. A respeito do suicídio, Allan Kardec questiona no Livro dos Espíritos 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Não é sempre voluntário suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Richard Simonetti, em seu livro Suicídio, tudo o que você precisa saber, esclarece sobre as consequências imediatas, o qual a primeira consequência do suicídio. A terrível constatação: o suicida não alcançou o seu intento. Não morreu. Não foi deletado da vida. Continua a existir, sentir e sofrer, em outra dimensão, experimentando tormentos 1000 vezes acentuados. E uma situação traumática e apavorante? 2. Seus sofrimentos são de ordem moral? Em parte. Há outro aspecto a ser considerado: os estragos no perispírito, o corpo espiritual. O apóstolo Paulo denominava corpo celeste um corpo feito de matéria também, mas quintessenciada, numa outra faixa de vibração, como define Allan Kardec. E o veículo de manifestação do espírito no plano em que atua, intermediário entre ele e o corpo físico, na reencarnação. 3. Quando o médium vidente diz que está vendo determinado espírito, é pelo corpo espiritual que o identifica. Exatamente. 0. O espírito não tem morfologia definida, como acontece com a matéria. E uma luz que irradia. Diríamos, então, que o vidente vê determinado espírito em seu corpo espiritual, tanto quanto identificamos um ser humano pela forma física. 4. 0. O que acontece com o perispírito no suicídio? Sendo um corpo sutil, que interage com nossos pensamentos e ações, é afetado de forma dramática. Se alguém me der um tiro e eu vier a desencarnar, poderei experimentar algum trauma, mas sem danos perispirituais mais graves. Porém, se eu for o autor do disparo, buscando a morte, o perispírito será afetado e retomarei ao plano espiritual com um ferimento compatível com a área atingida no corpo físico.
e muito comum o médium vidente observar suicidas com graves lesões no corpo espiritual, produzidas por instrumento cortante, revólver ou outro meio violento por eles usado. 5. Qualquer tipo de suicídio sempre afetará uma área correspondente no perispírito. Sim, com tormentos que se estenderão por longo tempo. Dizem os suicidas que se sentem como se aquele momento terrível de autoaniquilamento houvesse sido registrado por uma câmera em sua intimidade, a reproduzir sempre a mesma cena trágica. Imaginemos alguém a esfaquear-se. A diferença é que, enquanto encarnado, essa autoagressão termina com a morte, enquanto que na vida espiritual ela se reproduz, insistentemente, em sua mente, sem que o suicida se aniquile. 6. Digamos que a pessoa dê um tiro na cabeça, sentirá repercutir, indefinidamente, o som do tiro e o impacto do projétil furando a caixa craniana e dilacerando o cérebro. Um tormento indescritível, segundo o testemunho dos suicidas. Lembra a fantasia teológica das chamas do inferno, que queimam sem consumir? 7. Falando em chamas, e se a pessoa se matou pelo fogo, desintegrando o corpo? Vai sentir-se como alguém que sofreu queimaduras generalizadas. Experimentará dores acerbas e insuportável inquietação. E uma situação desesperadora, infinitamente pior do que aquela da qual, impensadamente, pretendeu fugir. 8. Podemos situar os desajustes perispirituais como castigos divinos. Imaginemos um filho que, não obstante advertido pelo pai, não toma os devidos cuidados ao usar uma faca afiada e se fere, seccionando um nervo. As dores e transtornos que vai sentir não serão de iniciativa paterna para castigá-lo. Ele apenas colherá o resultado de sua imprudência. E o que acontece com o suicida? Seus tormentos relacionam-se com os desajustes que provocou em si mesmo. Não constituem castigo celeste, mas mera consequência de desatino terrestre. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de outubro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.